9 truques para você ganhar mais seguidores no seu Instagram. E aqui é direto ao ponto. Truque número 1. Você precisa ter Reels entre 7 e 10 segundos. Primeiro ponto, por que o Reels é importante? Como você quer ganhar mais seguidores, você precisa ter alcance de pessoas que ainda não te seguem, de pessoas que ainda não te conhecem. Então, para alcançar pessoas novas, o formato Reels é o que tem o maior potencial. E aí, quando você faz um Reels entre 7 e 10 segundos, o que acontece com o algoritmo? O algoritmo do Instagram, ele recompensa quem tem mais retenção. Então, por exemplo, se você posta um Reels ali entre 7 e 10 segundos, a pessoa, quando ela estiver assistindo, ela assiste até o final, ou seja, a probabilidade dela assistir até o final é maior, claro, que se o seu conteúdo for bom, e a probabilidade dela começar a assistir de novo, ou seja, o conteúdo entrar em looping, é muito alta. E o que vai acontecer no algoritmo? A pessoa que assistiu até o final vai te dar 100% de retenção, ou seja, ela assistiu 100% do seu conteúdo. Se entrar no looping automático, o conteúdo começar de novo, aquela retenção vai ser superior a 100%. Então uma pessoa vai assistir, por exemplo, uma vez e meia, ou 2 vezes, ou até 3 vezes o mesmo Reels. Isso faz com que a retenção ultrapasse 100%. Para o algoritmo, isso é muito positivo. Ele vai entender que aquele conteúdo tá com uma retenção acima da média e ele vai entregar para mais pessoas, vai te dar mais alcance de pessoas novas. Claro que não adianta você ter um Reels entre 7 e 10 segundos com um conteúdo ruim, que não chame a atenção, que não prenda a atenção das pessoas. Por isso, os 3 primeiros segundos, eles são cruciais, eles são muito importantes, porque nesses 3 primeiros segundos é que a pessoa decide se ela vai continuar assistindo ou não aquele conteúdo, ou se ela vai rolar o feed dela para o próximo conteúdo. Então, nos 3 primeiros segundos, você tem que ser chamativo, você tem que despertar a curiosidade, despertar a atenção da pessoa para que ela continue. Então, o conteúdo é importantíssimo, não apenas a duração do seu Reels. O segundo truque é uma configuração simples que você vai ter que fazer na sua conta, no seu perfil do Instagram. E essa configuração só dá para fazer pelo computador, não dá para você fazer pelo aplicativo. Então, você vai ter que entrar no seu computador, né, no browser, logar na sua conta, no seu perfil do Instagram e fazer essa configuração. Então, aqui a gente já está na tela do computador. Quando você acessa o seu perfil, você vai aqui em Home, né, na casinha, e aí você vai aqui em mais, você clica em mais e você vai aqui, ó, em configurações. Aqui no meu caso tá em inglês, né, tá settings, mas você vai clicar aqui em configurações, ele vai abrir para você as configurações principais para você editar o seu perfil. Aí você vai rolar aqui até o final e tem essa opção aqui, ó, mostrar a conta como sugestões de perfis. E aí você vai habilitar, aqui tá a opção, ó, quando tá desabilitado, e você vai habilitar a opção. Ou seja, quando você habilita essa opção, o seu perfil, ele vai ser recomendado como sugestões de perfis semelhantes que falam de assuntos semelhantes. Sabe quando você segue alguém e aparece recomendações de outros perfis parecidos? É exatamente isso que vai acontecer com o seu perfil. Ele vai começar a ser recomendado para pessoas que seguirem perfis parecidos com o seu. O terceiro truque é você entender que o algoritmo, ele é personalizado e individual para cada pessoa. Até pouco tempo atrás, o algoritmo, ele tentava impulsionar mais vídeos do que qualquer outro formato de conteúdo. Mas recentemente, o CEO do Instagram falou que, de acordo com o comportamento daquele usuário, o Instagram vai entregar o formato que aquele usuário prefere. Por exemplo, se você é um usuário que prefere posts em formato carrossel para você consumir, posts que tem legendas com textos extensos, do que assistir reels curtos, o Instagram, ele vai recomendar mais conteúdos com o formato que você prefere, com o formato que você tem mais retenção na plataforma. Então, se você tem a preferência de assistir mais vídeos curtos, ele vai te recomendar mais posts com vídeos curtos. Se você tem a preferência de vídeos longos, ele vai te recomendar mais vídeos longos. Se você tem a preferência de imagens únicas ou carrosséis, ele vai te recomendar conteúdos nesses formatos. Isso quer dizer o quê? Quando você está criando conteúdo, você precisa explorar todos os formatos. Você precisa variar os seus formatos, porque você vai conseguir alcançar mais pessoas, você vai conseguir alcançar mais perfis de pessoas, pessoas que têm outros estímulos mentais para consumir o seu conteúdo. Então, por exemplo, você tem uma loja de moda, se você for fazer postagens de imagem única, que são postagens que têm alto poder de salvamento e compartilhamento. Então, além do Reels que eu falei no truque número 1, de fazer Reels de entre 7 e 10 segundos, você fazer posts de imagem única, que sejam imagens, por exemplo, de infográfico, eles têm alto poder de compartilhamento e salvamento. Então, por exemplo, você tem uma loja de moda. Então, esse post aqui que você está vendo, está mostrando aqui tipos de boné que você pode usar de acordo com o formato, né, da cabeça da pessoa, ou combinações de looks, né, e combinações de cores que são mais harmoniosas para você usar, tipos de sapato ou de tênis mais recomendados de acordo com a roupa que você vai usar, e tipos de calçados, né, por ocasião. Aqui são só alguns exemplos
exemplos desse formato de imagem única, onde em uma única imagem eu passo tanta informação relevante, tanta informação de dica que ajuda a pessoa, que ela vai querer salvar aquilo para consultar depois, ou ela vai querer compartilhar com outras pessoas de tão útil que foi aquela dica. Então tem que ser um conteúdo de altíssimo valor, condensado em uma única imagem, porque ele vai ter maior potencial desse tipo de comportamento. Truque número 4, não adianta você ter alcance e atrair a atenção de pessoas novas para conhecer o seu perfil, se o seu perfil não tiver uma qualidade boa de conteúdo. O que acontece com as pessoas? Imagina que você está navegando no Instagram e você vê um post legal, um post que você gostou muito. Você clica no perfil para conhecer aquele perfil. E aí quando você entra naquele perfil, se os outros conteúdos que ele posta também forem interessantes para você, você passa a seguir aquele perfil. Agora, se teve um post que te atraiu, um post que você achou interessante, você clicou para ver o perfil daquela pessoa ou daquela empresa, e aí a hora que você entrou no perfil, não tem outros posts parecidos com aquele ou não tem tantos conteúdos interessantes, você não vai seguir. Então não adiantou nada você postar um conteúdo bom, um Reels entre 7 e 10 segundos, porque você até chamou a atenção de algumas pessoas, mas na hora que elas foram até o seu perfil, elas não se interessaram em seguir, porque a qualidade geral dos seus conteúdos, dos seus posts, não é boa. Então você precisa ter um perfil com extrema qualidade no geral, para que a pessoa que te conheça, ela queira seguir você. Truque número 5, você precisa aplicar SEO no seu Instagram. O que é o SEO? É o Search Engine Optimization. O SEO ele é muito conhecido na internet para otimização de sites ou lojas virtuais para mecanismos de busca como o Google. Então, de acordo com a palavra-chave que você otimizar o seu site, quando alguém fizer uma pesquisa no Google, você fica melhor posicionado no ranking de resultado. E o SEO também agora está sendo aplicado com muita força no Instagram. Até um tempo atrás ele não era, porém atualmente ele está sendo aplicado com muita força. Então você precisa otimizar as suas legendas, quando você faz um post que você escreve a legenda na sua própria bio, com palavras-chave relacionadas ao tema que você trabalha, relacionadas ao seu nicho. Quando alguém tiver ou pesquisando por esse tema, ou visitando um perfil semelhante que fale do mesmo tema, o seu perfil ou as suas postagens passarão a ser recomendados para aquele usuário. Então imagina que tem um usuário que ele segue perfis e gosta do assunto de moda masculina, por exemplo, de dicas para moda masculina. Se o seu perfil for desse assunto e tiver relacionado com SEO certinho, com palavras-chave desse nicho, a probabilidade de alguma postagem sua ser recomendada para esse usuário é altíssima. Por quê? Porque você otimizou para aquelas palavras-chave, você otimizou para o seu nicho de interesse. Truque número 6, você precisa ter gaveta de conteúdo. O que significa isso? Não adianta nada chegar hoje e você tiver que postar alguma coisa e você ainda não sabe o que você vai postar. Você já tem que ter pelo menos uma gaveta de 1 a 2 semanas preparadas. Então você já tem que saber o que você vai postar daqui 15 dias, a pauta, o conteúdo estruturado. Se você conseguir já preparar, né, montar o conteúdo, criar a imagem, criar o carrossel ou já deixar gravado o vídeo, melhor ainda. Porque você vai ter tempo de se programar, você vai ter tempo de pesquisar conteúdos realmente relevantes, você vai ter tempo de criar conteúdos de muito mais qualidade. Quando você não tem essa gaveta, ou seja, você não tem um repositório, um estoque de conteúdos já prontos, você sempre vai estar ali pensando na hora que você vai postar e você vai acabar postando qualquer coisa só para cumprir tabela. E isso acontece muito. Então é muito importante demais você ter essa gaveta, você ter pelo menos uma semana já preparada para você ter tempo de sempre produzir conteúdo de qualidade, sempre pesquisar conteúdo, sempre monitorar novos conteúdos que você pode trazer para publicar para sua audiência. Truque número 7, você precisa entregar o ouro logo no começo. Então se você tem ali um vídeo que tem 1 minuto, 1 minuto e meio para você postar no Reels, você tem que logo nos primeiros segundos já entregar o ouro, já entregar um conteúdo de altíssimo valor. Tem várias pessoas que falam para deixar o ouro pro final, fica até o final desse vídeo porque a dica mais importante tá lá. Essa é uma estratégia que visa fazer com que a pessoa queira assistir até o final para que ela vá receber o melhor conteúdo no final. Porém no Instagram isso não funciona muito, porque a atenção das pessoas no Instagram ela é muito dispersa. A pessoa, para ela prestar atenção em você, ela tem que se interessar logo no começo. Então se logo no começo você entrega o ouro, ela vai falar, pô, que conteúdo legal, deixa eu continuar assistindo, deixa eu continuar, por exemplo, se é um carrossel. As primeiras dicas da primeira cena, a segunda cena do seu carrossel, serem as principais dicas para a pessoa querer rolar o carrossel, continuar com você, né? Continuar consumindo o seu conteúdo. Então você entregar o ouro logo no começo vai fazer com que as pessoas mantenham a atenção delas em você. Imagina que você está navegando no Instagram e aparece um Reels onde a pessoa começa lá: olá, eu sou Rafael e hoje eu vim falar para você aqui de dicas muito importantes para você aumentar o número de seguidores no seu Instagram. Isso aqui levou, sei lá, 7 segundos, 10 segundos e eu não falei nada ainda. A pessoa ela não vai ficar assistindo ali 7 segundos no Reels, ela vai rolar pra cima e eu vou perder a atenção daquela pessoa. Então eu tenho que nos 3 primeiros segundos já entregar algo de valor. Já falar algo que a pessoa fala, opa, essa informação é nova, essa informação é legal, deixa eu continuar. Você não pode ficar enrolando nos seus conteúdos para entregar algo realmente valioso para o seu usuário. O truque número 8 é a frequência e a consistência. Não tem por onde fugir, você precisa ser
ser frequente e consistente no Instagram. Você tem que postar com frequência. Não adianta você postar uma vez por semana, 2 vezes por semana, porque você não vai conseguir aumentar o número de seguidores do seu Instagram. Infelizmente, a rede social, ela quer que as pessoas estejam engajadas, tanto quem produz conteúdo quanto o usuário. Passem mais tempo produzindo e consumindo conteúdo lá dentro. Então você precisa postar sim com muita frequência, se possível todos os dias e com consistência, porque dessa forma você vai primeiro conseguir testar mais possibilidades de conteúdo. Quando você posta com frequência, você, por exemplo, em um mês postando todo dia, você vai ter 30 posts. Se você faz uma postagem por semana, você vai ter 4 posts ao final desse mês. Então a quantidade de posts que você fez postando todo dia é muito maior para você até entender o que funciona e o que não funciona. Você vai ter muito mais amostragem de conteúdo para saber o que dá certo e o que não dá, para replicar as coisas que estão dando certo, para entender as métricas, né, dos seus postagens e aí sim melhorar ainda mais na sua produção de conteúdo. E o truque número 9 é que você precisa modelar perfis do seu nicho. Você precisa olhar o que eles estão postando. Se você conseguir fazer isso com perfis de fora do país, perfis em inglês, melhor ainda, porque lá tem muito mais conteúdo. Então você vai começar a acompanhar perfis de concorrentes, perfis que são do seu nicho, para você entender os formatos que eles estão postando, o que tá dando mais certo para eles e você vai modelar. Claro que você não vai copiar, você vai usar como referência para criar o seu próprio conteúdo alinhado com o seu próprio estilo de conteúdo. Mas se você não modelar outros perfis, se você não monitorar outros perfis, você vai ficar até sem ideias do que postar. Lembra que eu falei que é importante você ter gaveta de conteúdo? Justamente quando você faz essa modelagem, ou seja, você acompanha perfis de concorrentes, perfis do seu nicho, inclusive em outros idiomas, que é melhor ainda, você vai conseguir ter muitas ideias para conseguir ter gaveta para você produzir conteúdos para sua audiência. Você pode, inclusive, olhar o Pinterest, olhar outras redes sociais, conteúdos que estão sendo postados lá, que você pode adaptar para colocar no seu Instagram. Então isso é muito importante. Se você não modela, se você não acompanha perfis do seu nicho, você dificilmente vai conseguir gerar conteúdo de alto valor, dificilmente você vai conseguir acompanhar as tendências dos conteúdos que realmente estão bombando mais no Instagram. Se você gostou de pelo menos um desses truques, já deixa o seu like como retribuição e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva porque toda semana a gente tem aulas para ajudar a você a crescer cada vez mais na internet. É isso aí, valeu, até a próxima.